E o Corinthians pode ter sugerido durante reunião number Whites da Neoquímica Arena à Caixa Econômica Federal. Corinthians pode ter que pagar aproximadamente 43 milhões de reais ao Toluca do México pela contratação do atacante Pedro Raul. E pelo quarto dia consecutivo de trabalhos durante a semana, o atacante Memphis ficou somente na parte interna do CT e a sua ausência no jogo de amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro já é tratada como praticamente garantida. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre um assunto que acabou virando uma série aqui no canal durante essa semana. Corinthians completou ontem o quarto dia, que foi o penúltimo, de trabalhos visando o jogo dificílimo de amanhã contra o líder do campeonato Flamengo, com mais uma vez o atacante Memphis ficando somente na parte interna do CT, e a ausência dele já é tratada como praticamente certa. O Corinthians tem um jogo muito difícil amanhã contra o Flamengo, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder do campeonato. Na rodada anterior, fomos até a Ilha do Retiro e perdemos para o lanterna do campeonato, uma derrota vexatória para o Sport por 1-0. Essa semana muita pressão, pelas questões políticas e também absolutamente pela derrota do último final de semana. Protestos organizadas estiveram ontem no CT cobrando jogadores, diretoria e comissão técnica, então a pressão é muito grande. Ontem, como eu disse, foi mais um dia de trabalhos, foi o penúltimo, hoje será o último. Dorival finalizará hoje os trabalhos para o jogo de amanhã. Ontem nos trabalhos o Dorival já começou a dar uma ênfase mais próxima da preparação final, que será hoje. Os atletas tiram vídeos táticos sobre a partida e também tivemos treinamento coletivo. O Dorival segue preparando a equipe, já esboçando a provável equipe titular que ele entrará no jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo. E mais uma vez o que chama atenção é o atacante Memphis, que pelo quarto dia consecutivo de trabalhos essa semana, ele mais uma vez ficou somente na parte interna do CT, tratando de um edema muscular. Com isso, com 4 dias de trabalho na semana, 4 de 5, com o Memphis ficando somente na parte interna, então a ausência dele nesse jogo de amanhã contra o Flamengo já podemos classificar como certa. Claro, hoje teremos o último dia de trabalhos, vai que de repente o Memphis aparece em campo e se torna opção amanhã para o Dorival, mas ao meu ponto de vista, com todos esses dias e também da semana passada ele ficando só na parte interna do CT, se ele for liberado para a partida, ele não deverá começar entre os titulares e sim começará no banco de reservas. A minha opinião quanto ao quarto dia de trabalhos visando o jogo contra o Flamengo amanhã é a seguinte. Bom, é o Dorival que teve 5 dias novamente para trabalhos, mais uma semana cheia. Tivemos trabalhos na terça, na quarta, na quinta, ontem e hoje será o encerramento dos trabalhos. Então essa questão do Memphis acaba chamando muita atenção pelo fato dele estar com um edema. Lembrando que o Memphis não teve nenhuma lesão diagnosticada e o Memphis está fora desde o dia 10 de setembro, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Memphis que voltou às pressas para esse jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Antes disso, ele fez jogos com a seleção da Holanda, jogando em alto nível, e quando voltou para o Brasil, foi fazer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Ele deixou a partida ainda no primeiro tempo. Então, dentro do departamento médico do Corinthians, o Memphis está sendo tratado com muita cautela, para evitar uma lesão mais grave, que ele fique mais tempo, mas é complicado. Estamos falando de um dos principais jogadores da equipe que mais uma vez não estará à disposição e será um jogo muito importante, um jogo contra o líder do campeonato, em que o Corinthians terá obrigação de vencer dentro de casa. E agora vamos falar sobre Pedro Raul. Nova negociação para não se transformar em uma nova ação na FIFA, fez a dívida pela contratação do jogador saltar de 25 para mais de 40 milhões, segundo informações. Eu vou contar tudo certinho para vocês.
No início de 2024, o Corinthians contratou o atacante Pedro Raul. Pedro Raul, que já chegou com muitas críticas, muitos não concordando com a contratação dele. O jogador veio, o Corinthians comprou 100% dos direitos dele junto ao Toluca do México, valores 25 milhões de reais na época. Combinado pelos pagamentos, 4 parcelas, 2 seriam ano passado e 2 para esse ano. O que aconteceu? Mais um dos vários jogadores contratados na gestão Augusto Melo que não foi pago nada, Corinthians não pagou nada. O que aconteceu? Conforme estamos acompanhando, já temos um transfer ban confirmado por não pagar o Santos Laguna pela contratação do Félix Torres, mais uma condenação do Matias Rojas, 45 milhões, se não pagarem pouco mais de 40 dias, sofreremos um novo transfer ban, além do Shakhtar Donetsk pelo Maicon, Tadjeres pelo Rodrigo Garro, e também surgiu o do Martínez, e vários jogadores que o Corinthians contratou no ano passado e não pagou. Na verdade, só 2 foram pagos, o Hugo Souza e o Mateuzinho, jogadores contratados junto ao Flamengo. Então, para evitar uma nova ação na FIFA, a diretoria atual renegociou com o Toluca. E esses 25 milhões parece que saltaram para 43 milhões, porque pelas informações do meu timão, nessa nova renegociação, o Corinthians aumentou a quantidade de parcelas e aumentou também o valor da dívida. Pelas informações do meu timão, como que ficou agora? De 5 milhões de dólares saltou para 8 milhões de dólares, aproximadamente 43 milhões de reais na cotação atual. 2 parcelas nesse ano, uma já foi paga, 2 no ano que vem, 2 em 2027 e 3 parcelas em 2028, sendo assim, o atacante Pedro Raul, que está na equipe do Ceará, está indo bem até que por lá, emprestado porque não foi bem por aqui, deve custar ao Corinthians aproximadamente 43 milhões de reais e dificilmente o Corinthians vai conseguir recuperar metade desses valores se o Pedro Raul passar a atuar e jogar muita bola. Sabemos que será muito difícil o Corinthians recuperar ao menos uma parte desse grande investimento. Mais um grande erro da gestão passada. A minha opinião quanto a essa informação do meu timão, que a dívida pela contratação do Pedro Raul saltou de 5 milhões de dólares para 8 milhões de dólares, indo na casa de agora 43 milhões de reais, é a seguinte: que absurdo, mais um jogador contratado na gestão do Augusto que não foi pago. Inclusive o Augusto chegou até a dizer que deixou as receitas. Então o Augusto precisa explicar exatamente, tem que ter uma planilha junto com o financeiro dele na época, que eu acredito que ficou ali entre o Pedro Silveira, o Alexandre Germano, ficou poucas semanas. O Augusto precisa mostrar essa planilha, precisa pegar o seu financeiro e apresentar para todos que realmente tinha esse dinheiro para pagar, quais eram os valores. Porque não é possível uma coisa dessa. Como que pode? Praticamente todos os jogadores contratados no ano passado não foram pagos. Enquanto acontecerem essas coisas, é por isso que eu falo para vocês, todos têm culpa. Quando o Augusto Melo assumiu, ele assumiu um Corinthians com dívidas de acima de 2 bilhões de reais. E aí os presidentes anteriores, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, André Sanches, o principal de todos, que ele ali que comandava todos, e aí o Augusto assume com o clube nessa situação, e ao invés de, poxa, chega em todo mundo, ó, não vou gastar, não tem condições, vou ter que fechar a torneira. Eu sei que existiam riscos de Série B e tudo mais, mas deveria ter feito um planejamento diferente, não simplesmente ter saído gastando. Vejam só, 43 milhões de reais por Pedro Raul, 40 e poucos milhões de reais por Félix Torres. O que o Corinthians vai recuperar disso? Falem para mim. Se o Ceará quiser comprar o Pedro Raul, quanto vocês acham que o Ceará pagará pelo Pedro Raul? Então, na verdade, dirigentes tomam decisões erradas e quem sempre acaba se complicando, quem sempre acaba tendo que assumir tudo é o Corinthians. Por isso que eu falei para vocês, tem que entrar no estatuto, dirigentes que fizerem negociações maléficas ao clube, assumirem as suas responsabilidades. Vejam só, 43 milhões de reais por atacante, que eu acredito que nem jogará mais pelo Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre number rights da Arena ligado à Caixa Econômica Federal. É isso mesmo, eu vou explicar certinho a vocês. Tem informação que garante que o Corinthians chegou
a discutir a possibilidade da Caixa assumir os naming rights em reunião que aconteceu na última segunda-feira, dia 22 de setembro. Sabemos que as intenções da diretoria do Corinthians é fechar um novo acordo pelos naming rights da Arena. Corinthians que fechou em 2020 com o grupo Ipera-Pharma por 300 milhões de reais, um acordo até 2040, então 15 milhões de reais por ano, e absolutamente que esses são valores que, na época, já foram criticados e hoje o Corinthians considera como valores atualizados, então tenta negociar os valores. O que ajuda é a questão da multa rescisória, que desde o início do mês de setembro caiu de mais de 130 milhões de reais para 70 milhões de reais, então isso a diretoria considera como um atrativo para fechar um novo acordo. Claro que o novo interessado, o novo comprador vai ter que arcar com essa multa, então a diretoria do Corinthians vem trabalhando nos bastidores para tentar fechar com uma nova empresa para assumir os naming rights. Na última segunda-feira, nós tivemos uma reunião entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, destacando que uma das principais intenções, se não for a principal intenção do Corinthians em fechar o novo naming rights, é ter o dinheiro para sanar a dívida com a Caixa, em pagar a Caixa Econômica Federal a dívida que temos pela construção da Neoquímica Arena. Como eu disse, na última segunda-feira teve uma reunião que se tornou um tanto quanto polêmica pela presença do ex-presidente André Sanches. Nessa reunião tiveram várias discussões. Nessas discussões, uma forma do Corinthians começar a pagar ou pagar a Caixa. Foi falado novamente dos precatórios, que foi discutido no final de 2023, e pelas informações do Trivela, o jornalista Fábio Lázaro, até o naming rights da Arena chegou a ser discutido. Pelas informações do Trivela, a possibilidade da Caixa Econômica Federal ficar com o naming rights foi sugerida, mas sem muita aceitação. Por se tratar de um banco público, a tendência é que um movimento nesse sentido atraísse alguns embates políticos prejudiciais à marca, destacando que a Caixa já foi patrocinadora master do Corinthians do período de 2012 até o início de 2017. Então, pelas informações do Trivela, o Corinthians, pelo jeito, chegou a oferecer o naming rights à Caixa Econômica Federal, mas não teve aceitação. A minha opinião quanto a essa informação de que o naming rights da Arena chegou a ter sido oferecido à Caixa é a seguinte. Primeiramente, estamos falando hoje de uma dívida que o Corinthians tem com a Caixa de aproximadamente 675 milhões de reais. Então, por quanto será que o Corinthians iria, de repente, negociar os naming rights com a Caixa? Será que seria pelo valor da dívida, ou o Corinthians iria tentar negociar por valores maiores, que é o que está tentando negociar com outras empresas? Então, é um assunto bastante complicado, seria, no caso, uma negociação bastante complexa, e, ao meu ponto de vista, o Corinthians precisa valorizar essa questão do naming rights. Corinthians não pode, por exemplo, em qualquer conversa, sair oferecendo naming rights, porque daqui a pouco vai ficar desvalorizado. O que tem que acontecer? O Corinthians tem que trabalhar de uma forma para atrair empresas interessadas, não o Corinthians começar a oferecer os naming rights. Então, é uma informação do Trivela, é uma informação que leva como ter sido sugerida a Caixa Econômica aos naming rights, uma das ideias para o Corinthians poder se livrar da dívida. Então, ao meu ponto de vista, isso partiu do Corinthians, isso partiu do nosso timão, não seria a Caixa que iria oferecer, já que não foi bem aceita. Então, estamos falando de um banco que já foi patrocinador do Corinthians, inclusive no nosso título do bicampeão mundial de 2012, o Corinthians estava com a Caixa como patrocinadora master e o banco acabou ficando até o final de 2016. Então é algo que, ao meu ponto de vista, teria que ser muito bem discutido, principalmente pela questão de valores, mas pelas informações do Trivela foi sugerido, foi explanado, de repente, a Caixa Econômica Federal ter o naming rights da Arena. Então aí qual seria o nome? Será que seria Arena Caixa?
Caixa Arena, Arena Caixa Econômica Federal. Então, uma situação aí, como eu disse para vocês, um tanto quanto complicada, mas é o Corinthians tentando resolver essa dívida que já vem desde a construção da nossa casa e sabemos que atrapalha muito o Corinthians financeiramente falando. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, em relação ao Memphis, o que vocês acham? Será que esse edema se agravou e pode ter se tornado uma lesão? E quanto aos valores do Pedro Raul, pelas informações do meu timão, saltando de 25 milhões para 43 milhões de reais. O que vocês pensam disso? E essa informação do Trivela, que o Corinthians chegou a oferecer, a discutir com a Caixa os number rights da Arena. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!